O Estúdio Ghibli é uma das maiores empresas de animações já feitas, trazendo filmes incríveis com traços feitos à mão, trazendo elementos de fantasia e ficção. Na maioria das animações do Estúdio Ghibli sempre temos uma história cativante, trazendo um final muito feliz. Em suas animações, com protagonistas derrotando o mal ou vencendo algum obstáculo da vida, mas sempre acompanhando um bom final para o protagonista. O Hayao Miyazaki sempre trazendo filmes com muita fantasia, agradando tanto o público infantil quanto o público adulto. Existe uma obra chamada Túmulo dos Vagalumes, que poucas pessoas conhecem, e é uma história muito triste que conta a Segunda Guerra Mundial, dois irmãos tentando sobreviver a esta guerra. Digamos que essa obra ela é a mais pé no chão que tem, que eu conheço de todas as obras do Estúdio Ghibli que o Hayao Miyazaki fez, porque tem muitas obras ainda que eu nem assisti. Eu assisti as principais, como exemplo o Castelo Animado, Princesa Lobo, e entre outros aí que a galera conhece aí, entre as mais famosas aí. Este é uma obra mais pé no chão que tem, que não tem elementos de fantasia, ficção. É uma animação bastante crua e nua do que realmente aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Na obra nós conhecemos dois personagens, dois protagonistas. Seita, um garoto de 14 anos, e Setsuko, uma criança de 4 anos. A animação ela já começa na guerra entre os dois irmãos, falando com a mãe, né? Na verdade, ao contrário, a mãe falando com os dois irmãos para que eles se protejam e para que Seita cuide de sua irmã, enquanto a mãe deles vai para o abrigo. Em meio a essa guerra tem muitos bombardeios, onde muitas pessoas foram feridas, queimadas. Eu não posso mostrar algumas imagens aqui por causa de direitos autorais, ok? Então, se aparecer algumas imagens em vez do vídeo em si, é porque realmente o YouTube ele não deixa eu postar certas partes da animação, aí senão muitas pessoas acabam sendo feridas e a mãe de Seita acaba sendo pega por esse bombardeio. Ela acaba sendo muito ferida gravemente. Infelizmente ela não acaba sobrevivendo. O mais interessante na obra é que ela fala o que realmente acontece em uma guerra. Desde pessoas passando fome, pessoas tentando roubar para sobreviver, muitas pessoas com questões financeiras boas, menosprezando, humilhando outras pessoas que estão pessoas que estão de rua na realidade, moradores de rua. E é bem triste essa animação. Acho que pouquíssimas pessoas viram essa animação por causa disso, porque ela é muito cruel em si. O final desta obra ela é muito... dá um aperto no coração muito grande de quem vai assistir ou já assistiu, ter lembranças do filme. Seita e Setsuko ficam na casa de sua tia, porque eles não têm um lugar para morar. É claro, com o tempo, por causa dessa guerra, as pessoas ficam sem comida. Isso é normal, né? Tem algumas pessoas que têm um estoque de comida e outras não. E com o tempo, o Seita ele precisa arranjar meios de conseguir comida para ajudar a sua tia, E é claro, a tia dele é uma pessoa muito chata, sabe? Ela não tem muita paciência com a irmã dele. Com isso, ele acabou saindo da casa de sua tia, mas a irmã dele, para arrumar um outro lugar, um outro abrigo. Ele acaba encontrando um abrigo longe da cidade, assim, não tão longe, mas ele acaba ficando meio que um tipo de caverna, assim, mais ou menos, onde os dois consigam ficar ali sem ninguém, isolado da cidade. O protagonista ele até consegue comida de forma honesta, assim por dizendo, mas com o tempo já começa a ter essa escassez de comida por causa da guerra. Muitas pessoas perderam muitas plantações, casas foram destruídas, plantações também foram destruídas. Seita ele não teve nenhuma alternativa a não ser roubar. Ele tenta conversar com o fazendeiro para ver se ele tem um pouco de comida, se não tem nada em troca, porque naquela época não tinha essa parada de mercado, não existia mercado naquela época, então era a forma meio que de troca. Eu não sei como é que era o Japão naquela época, de exemplo, nos anos 40, durante a Segunda Guerra Mundial, eu não sei, mas ele não conseguiu. Infelizmente ele começou a roubar comida do fazendeiro, que ficava do lado do abrigo onde eles ficavam.
Seita acabou sendo descobrido, né, por esse fazendeiro, acabou sendo surrado ao ponto de quase ser espancado. Ele foi levado até, digamos, uma delegacia, né, onde os policiais ficam, as autoridades, e um certo policial, posso chamar assim de delegado, assim, digamos, né, acabou liberando ele porque ele é um garoto de bom coração, só queria ajudar a irmã dele. O mais triste é ver Seita chorando, porque a irmã dele acabou seguindo ele até, digamos, essa delegacia, né? E ele acaba chorando porque ele não acabou protegendo a sua irmã. Ele teve aquela sensação de impotência, de não conseguir proteger a pessoa que ama. Imagina, na Segunda Guerra Mundial, você vê seus próprios familiares morrendo e você não podendo fazer nada, não tomar nenhuma atitude. O problema é que sua irmã estava muito doente, né? Digamos que na animação, que se você for ver pra pegar, né, pra assistir, ela tem uma certa desnutrição, porque os dois acabam comendo animais, insetos, rãs, e, né, e é óbvio, né, esse tipo de, né, alimentos não dá pra saber, né, bactéria, sei lá, fungo, não dá pra saber certo o que realmente aconteceu com ela, mas na obra, né, quando Seita leva sua irmã para o médico, né, simplesmente o médico não tá nem aí pra ela, só fala que ela tá com problema de desnutrição, simplesmente fala pra ele que ela tem que comer mais, né, óbvio, né, ele te pergunta como que ele vai arranjar mais comida, sendo que na guerra não tem mais comida, e só o meio, digamos, incorreto é roubar. É claro que o filme ele não é 100% triste, é óbvio, né, ele foca mais na realidade do que realmente aconteceu, mas sim, tem momentos legais que os dois irmãos acabam brincando, ficam felizes, mas infelizmente a obra ela, né, acaba sendo muito realista. O protagonista tenta entrar em contato com seu pai, falando com as pessoas, teve até uma hora que ele foi meio que no banco para sacar o resto do dinheiro que ele tinha, mas infelizmente ele não conseguiu entrar em contato com seu pai dele. Pior ainda, ele teve a triste notícia que o Império Japonês perdeu a guerra, ou seja, o pai dele, que era um marinheiro, acabou sendo morto, e provavelmente ele nem sabe mais do paradeiro do pai dele, o que realmente aconteceu. Setsuko não acaba sobrevivendo a essa desnutrição que ela tinha, infelizmente ela acaba morrendo, né? E é muito triste mesmo, porque tem uma parte lá pro finalzinho do filme que ele acaba cremando a sua própria irmã, e ela acaba colocando as cinzas de sua irmã dentro de uma lata de bala, né, onde sua irmã adorava chupar bala e tudo mais, né, era muito feliz. Infelizmente ela acaba morrendo, né, e no final do filme a gente tem a triste notícia que ele nunca mais voltou para o abrigo, e que até no começo do filme mostra meio que uma continuação do que realmente aconteceu com Seita, né, ele acaba morrendo também, né, e quando ele acaba morrendo, meio que numa estação de trem, um funcionário pega essa lata, onde estava a cinza de Setsuko, ele pega essa lata e meio que joga ao ar livre, lá do lado de fora da estação, e a Setsuko acaba vendo seu irmão ali, morrendo ali de fome, ali, sendo um morador de rua, e ele acaba meio que voltando em forma de alma, espírito, né, e os dois acabam ali. É bem triste essa obra, digamos que, assim, você tem que ter meio que culhão pra ver, é claro, não tem nada, exemplo de gore ou algo extremamente, sei lá, com sangue, não tem. As obras, pelo menos do Estúdio Ghibli, tentam evitar esse tipo de coisa, tipo, ter muito sangue, ter muita... É claro, obras como A Princesa Lobo tem muito desse gore aí, de pessoas sendo mortas, pessoas sendo decapitadas, sempre tem, mas nessa obra, digamos que ela é mais tranquila, entre aspas, mas ela acaba sendo muito cruel, diferente de todas as obras que tem esse final feliz, não só para a obra, mas para os protagonistas, para o universo que está dentro do filme. Minha recomendação é que você veja, tá até no YouTube de graça, não é à toa que fizeram uma fan dublagem, então não espere muita coisa de algo como performance, uma dublagem de boa qualidade, mas eles fizeram um bom trabalho, dá para entender bastante coisa, e eu acho que não pecaram em nada, né?